de 2007, como todos sabem, um ano que não aconteceu. Os personagens históricos, como também ninguém ignora, são todos inventados, para que nossos jovens gastem a sua juventude se aprofundando no que eles não disseram e nem fizeram. As roupas, cenários e os atores do espetáculo também são de mentira. Por isso, não entre em pânico se sentir a estranha sensação do passageiro que viaja em um avião, sabendo que a bagagem com tudo o que possui viaja em outro. O resto é normal. É um resumo do bestialógico humano desde que o homem saiu da caverna. É, mas se ele soubesse o que ia acontecer, ele tinha ficado lá dentro. Até chegar a selvageria de hoje. Só 3 homens conseguem mudar fundamentalmente a história. Os estadistas, os militares e os historiadores. Balzac! A história como idiota se repete, se repete, se repete. Machado de Assis diz que a história é uma coisa que não aconteceu, contada por um sujeito que não estava lá. É, e Povaler diz que a história justifica tudo o que quisermos. Não explica rigorosamente nada. Ele pode, a história é uma merda. E tudo começou quando um Todo-Poderoso lançou nosso globo no espaço e chamou ele de Terra! Pois é, tudo começou com um lamentável erro de denominação, pois como se compreende chamar de Terra um planeta cuja composição é 2/3 líquida? É evidente que a Terra devia se chamar Água. E depois dos animais, Deus resolveu fazer o primeiro homem. Fez.
Aquele idiota se acha no direito de fazer o mesmo. Agora reparem na modéstia de Deus. Ao fazer o homem, ele fez Adão, um tipo bem natural, bem simplório, quase um camponês. E, no entanto, com o seu poder, bem poderia ter feito um general de 4 estrelas. O primeiro ser humano Deus fez de barro. O segundo ser humano Deus fez a costela de Adão. Só o terceiro ser humano foi feito em conjunto, pelo homem e pela mulher, usando o instrumento próprio no lugar adequado. E logo, todo mundo esqueceu do barro. E nunca mais ninguém quis saber de costela. Criada a mulher, o homem passou a dar porrada nela todos os dias, até ela reconhecer o seu lugar. Estava inventado o machismo e o patriarcado. Aí o homem, depois de passar a noite comendo a mulher, saía de casa para caça ao javali e ordenava para ela: Se você botou a fefana aqui, eu te arrebento! Estava criada a mulher objeto. Sentindo a necessidade de se comunicar, o homem criou o verbo. Quando deu a primeira topada numa pedra, criou o adjetivo. E quando ficou com raiva, criou o palavrão. Ai, do que foi o criado que botou a pedra aqui, cacete? Porra! A invenção da palavra permitiu ao homem notáveis frases históricas através dos temas. Noé, cambada de animais. Dalila! Sansão, você vai ficar um gatão de cabelo curto. Sócrates, Vocês bebem pra esquecer. Eu bebo pra que não me esqueçam. Dom Pedro I, no dia 8 de setembro de 1822. Eu ontem de Pileque proclamei que Abraham Lincoln, Eu bem que gostaria de ter saído no fim do primeiro ato. Graham Bell, Ele deixou o número. Dr. Watson, olha Sherlock Holmes, elementar é a mãe. Com o passar do tempo, o homem sempre foi muito lento. Então, tendo desgastado um quadrado de pedra e transformado numa coisa que acabou denominando roda, o homem chegou a uma conclusão decepcionante. A roda só servia para rodar. Portanto, deixamos claro que a roda não teve a menor importância na história, porque o que interessa é uma roda rodando. Pois a ideia realmente genial foi a de colocar em cima da roda uma carga e na frente dela, puxando a carga e a roda, um homem pobre. Uma ideia espetacular! Inventava-se ao mesmo tempo a atração animal e o proletariado. Porque a maior conquista do homem foi o outro homem. O outro homem virou escravo e durante séculos foi utilizado como transporte, Ar refrigerado lavanderia. e até esgoto. Durante toda a Idade da Pedra, o homem não conseguiu fazer uma só embarcação. Isso é, conseguiu. Mas na hora de lançar a embarcação ao mar, eles ficavam bestas. Pois é, todas elas iam para o fundo. Foi quando o engenheiro, gênio, declarou: Ou acabamos com essa maldita Idade da Pedra e construímos um barco de madeira, ou jamais teremos uma frota mercante digna desse nome. Alguns historiadores acham que o povo mais antigo do mundo é o chinês. Pode até ser, mas está fora de dúvida que o chinês é pelo menos o povo mais sábio do mundo. Inventou a pólvora e não inventou a bomba. Inventou o papel e não inventou a imprensa. Inventou o barco à vela e não descobriu a América. Mas ainda tem gente que diz que o país antigo mais importante foi o Egito. Era um povo muito adiantado. Já naquela época, tinha hierógrafos, armas capazes de matar estrangeiro a mais de 10 metros de distância, milhares de funcionários públicos sentados sem fazer nada, pena de morte e impostos impossíveis de suportar. Uma senhora civilização. Uma civilização tão snob que as pessoas andavam de perfil. Mas a finura, a
misturas só começaram mesmo quando os gregos entraram em cena. Parece que, a princípio, a ocupação fundamental dos gregos era fazer perguntas embaraçosas a seus líderes. Era como você abrir o Athenas Times e encontrar notícias assim. Diário de temas urgente. E Simo, o filho de Heitor, continua concitando uma onda de protestos em Ítaca, conclamando os gregos a retirarem suas tropas de Troia, onde vem sendo vergonhosamente batido pelos troianos. No reino de Creta, uma comissão se apresentou ao oráculo de Delfos, protestando contra a terminologia internacional que sempre se refere ao ato de traição como presente de grego. Tentando eliminar o termo pejorativo, os gregos apresentaram ao oráculo farta documentação provando que o cavalo era armênio. E assim, a Grécia vivendo e tirando grande partido da vida de todos os dias. E a vida de todos os dias na Grécia era emocionante, porque 50% dos gregos eram heróis e 50% eram gêmeos. Manchete esportiva da Gazeta de Esparta. Na última e violenta disputa de domingo, o super craque Ronaldinho Galxandrio liquidou mais 2 generais na partida entre Horácios e Curiácios. Os gregos não possuíam rádio, nem telefone e nem televisão. Para comunicar a vitória numa guerra, eles tiveram que fazer um soldado correr 42 quilômetros e inventar a maratona. Pois é, amigos, autor de teatro na época, só de Sófocles pra cima. Apesar disso, os gregos, quando saíam do teatro, costumavam dizer: Adoraque, Belina, Mercúrio, Megatério, Olímpico. Tradução. O teatro está em crise e eu te envio a espada. Tudo somado, parece mesmo que o maior grego de todos foi Péricles. Roubou todo o dinheiro da Liga de Delos, empregando esse dinheiro no trabalho de artistas e arquitetos, criando um slogan político que atravessaria os séculos. Rouba, mas faz. Coloca isso na Suíça, eles ainda vão inventar, tá? Mas pode colocar lá. Agora uma coisa, os gregos eram muito mentirosos. Mentirosos mais brilhantes. Ao invés de aceitar a mentira como uma vergonha nacional, como nós, eles a transformaram em orgulho nacional, bastando para isso juntar todas as mentiras em um saco só, apelidando de mitologia. Inventaram a fábula. A fábula teve início num dia em que uma mulherzinha grega fofoqueira disse para outra fofoqueira: Você sabe, Aspásia? Dizem por aí que o lobo anda comendo a tua avó. E as fábulas jamais morreram. Pitágoras teve que se explicar à esposa onde tinha estado até a hora que chegou em casa. Pitágoras não se apertou. Antígona, minha querida, estive onde não estou e estou onde não estive. Tardei porque não me antecipei, já que a propensão para a volta está na razão direta do interesse com que se foi. Antígona! Estava criado o sofisma. Os gregos, como todos vocês devem ter percebido no tempo do colégio, era um povo com muita história e pouco personagem. Parece que por medida de economia, uma só pessoa fazia vários papéis, como no teatro brasileiro. E é por isso que a Grécia deu um dinheirão. Um desses heróis mais importantes, de maior cartaz na Grécia, era o Minotauro. Nunca vi rastro de cobra, nem corpo de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou Como o nome indica, tinha o corpo de mina e cara de tauro. Todos os dias, os gregos sacrificavam algumas das mais belas virgens da cidade ao monstro sanguinário. Eu não entendo essa fixação que os deuses tinham em virgens. Eu, por exemplo, se vocês me sacrificarem 3 belas garotas por semana, tô pouco me lixando se elas são virgens ou não. Olha aqui, meninas, quem foi que disse que dar é sacrifício? E o cartaz dos touros na Grécia Antiga era tal que
curioso é que, justamente numa época em que circulavam pelas ruas os tipos mais esquisitos, mais estranhos, deuses em forma de cisnes, centauros, faunos, unicórnios, sereias, os gregos começaram a propagar pelo mundo, não sabemos porquê, que todos os homens eram iguais. E chamaram isso de democracia, que, como até Tchancho sabia, é o pior regime político do mundo, com exceção de todos os outros, é claro. E é nessa altura do campeonato, no melhor da festa, que entram em cena os romanos! Na verdade, começaram por onde todos nós gostaríamos de acabar, mamando nas tetas do poder. Como em Roma tinha pouca mulher, assim que os romanos se instalaram direitinho, resolveram entrar de penetra numa festa numa cidade vizinha, baseados no princípio de que as melhores festas são aquelas para as quais nós não fomos convidados. Os romanos entraram à força na festa dos sabinos e raptaram todas as sabinas mulheres deles. Esse costume de raptar a mulher dos outros, infelizmente, acabou para sempre. Quem lamenta mais são os maridos. A maior importação romana era de deuses gregos. Botavam outro nome e vendiam ao povo como um produto nacional. Pois é preciso dizer, os governantes romanos se preocupavam muito com o bem-estar do povo. Tanto que inventaram a filosofia política do pão e do circo! Que no Brasil deu cerveja, samba e futebol! Ah, o circo romano. Aquilo sim é espetáculo. Em cada sessão, atores completamente novos. As disputas entre leões e cristãos eram todas eliminatórias. E quando o cristão desleal, querendo escapar do leão, fazia o milagre, imediatamente o imperador mostrava para ele o cartão vermelho. O desgraçado era logo expulso de campo. No espetáculo de gladiadores, havia um detalhe importante. A crítica era feita na hora. Um gladiador botava o tridente no pescoço do outro e perguntava à crítica o que ela tinha achado da atuação do pobre diabo. Amigos, só mesmo anestesiados tempos de hoje aceitam essas disputas esportivas medíocres, com 11 homens de um lado, 11 homens do outro, correndo ridicularmente atrás de uma bola. Botem 3 milhões em campo e vocês vão ver a renascença da emoção esportiva. Basta ler Shakespeare para verificar que o Império Romano foi o mais teatral de todos os tempos. Você passava por uma escadaria e lá estava Antônio fazendo uma cena sensacional. Amigos, conterrâneos, eu vim para enterrar César, não para elogiá-lo. O mal que os homens fazem vive depois deles. O bem quase sempre é enterrado com seus ossos. Seja assim com César. Ele foi meu amigo, fiel e justo. Mas Brutus diz que era ambicioso. E Brutus é um homem honrado. Sim, como todos eles são. Todos homens honrados. Perceberam a ironia? A decadência de Roma era tal que raramente uma mãe chamava a atenção da filha para qualquer coisa que ela fizesse. Mas mesmo quando reclamava, era assim. Está muito bem, dona Calpurnia. Até as 4 horas da manhã a senhora estava no bacanal, que eu sei. Mas e depois? Aonde é que andou? Apesar disso, ainda havia escândalos, os famosos escândalos romanos. Extra!
Quando estamos nesse momento brilhante da história, os cristãos começam a atrapalhar tudo, com sua mania de monoteísmo e condenação do sexo. Comentário de uma granfina patricinha depois da crucificação de Cristo. Eu gostei mais da ceia. E eu gostei mais do barbudo. E assim ia o Império Romano na sua esplêndida decadência, passando de pai para filho há mais de 300 anos, quando Nero, o inventor do monóculo, resolve fazer uma queima geral no estoque. A casa veio abaixo. Foi na Idade Média que os humoristas tiveram seu momento supremo. Até os bobos da corte podiam zombar dos nobres e fazer críticas ao rei. Vocês já viram abusá-lo? Nem eu, porque essa filha não cuida da criança. Mas adotado todo mundo conhece. É um parafuso. Entenderam a piada? É bem verdade que, assim como hoje, a censura das artes estava sempre presente. E não usava de intermediários, era o próprio Carrasco. Por isso era muito comum o pobre jogral já estar nas masmorras, numa daquelas terríveis rodas de esticar os membros, em cima de uma fogueira queimando lentamente os testículos, um olho vazado, 10 costelas quebradas, e entra pela sala de tortura dentro um emissário esbaforido gritando pro Carrasco. Para! O rei entendeu a piada! Ufa, ossos do ofício. Do Correio da Tarola Redonda, urgente. Os barões medievais estão arrepiados e eles prometem que vão interditar a corte papal se ela persistir no intuito de eliminar dos barões o direito às primícias matrimoniais. De noite medieval extra, depois de 20 anos de turismo, chegou hoje do Oriente o insigne viajante Marco Polo, trazendo da China o macarrão. Marco Polo quer ser considerado o pai do transporte de massa. Ensinando o povo italiano a como preparar o macarrão, Marco Polo introduz também na Itália a cultura de massa. Até hoje nem os psicanalistas conseguiram explicar por que as donzelas da Idade Média eram tão chegadas a um dragão. Elas podiam ser guardadas por um guarda real, um cão de caça, um eunuco, mas não, era um dragão. Tinha até candidatos a barão que prometiam nas eleições um dragão para cada donzela. Além do dragão, tinha ainda ogros, bruxas, salamandras, doentes e outras entidades menos dotadas. Mas sem dúvida alguma, a figura mais popular da Idade Média, sobretudo entre as mulheres, era Satanás. Satanás, depois disso, ficou fora de moda durante vários séculos e só voltou agora com esses filmes de exorcistas. Pois é, quando os medievos estavam no bem bom daquela ignorância, esbarraram com a sabedoria oriental dos árabes. Os algarismos romanos, que são apenas letras do alfabeto, fazendo biscate na matemática. Os árabes inventaram os algarismos arábicos, que trabalham por conta própria.
malabarismos arábicos, foi possível uma pessoa saber com quantas maçãs fica quando tem 8, dá 2 ao primo, 3 ao ante, quanto tempo o operário leva para fazer um muro, 7.453 metros, sabendo que ele mora em Niterói, trabalha 8 horas por dia, faz 6 metros 23 centímetros de muro por dia e se chama Alberto de Sá Braga e Souza. Porém, o mais misterioso nos árabes, pensando bem, é que enquanto faziam tudo isso, eles não estariam economizando petróleo para sacanear o mundo ocidental em 1974. Malandrez! Como o mundo já estava bem pequeno, portugueses e espanhóis resolveram descobrir outras terras. Vocês não vão acreditar, mas houve um tempo em que a América não era rica e nem tinha Coca-Cola. Os descobridores achavam que eles fossem mais pobres ainda, por isso chamavam todos os americanos de índios. Por favor, não me perguntem de que é que os índios chamavam os descobridores. Agora uma coisa, como é que os descobridores descobriam alguma coisa com aqueles mapas de antigamente? É um mistério, pois nada no mundo era mais diferente que o mapa onde? Contam até que um primo de Pedro Álvares Cabral, perdido com suas caravelas no meio do Oceano Pacífico, afinal, um dia desesperado, reuniu a marujada toda, abriu um mapa na frente da marujada e disse: Soltar velas! Soltar velas! Pessoal, acabou a comida, acabou a água, acabou tudo. Estamos navegando firmemente na direção desse pontinho aqui. Agora, se for uma ilha, estamos salvos. Agora tem o seguinte, se for uma cagada de mosca, estamos fodidos. Agora, a grande sacada em matéria de descobrimento foi mesmo a de Colombo. Como não tinha dinheiro, saiu conversando todo mundo que encontrava pelo caminho, garantindo que pagava com dinheiro da venda de pau-brasil, escravos, pimenta, que pretendia trazer da Índia. Mas ninguém acreditou no negócio. Até que um dia, um amigo lhe deu uma carta de recomendação à Rainha Isabel. Querida amiga rainha, por medio de esta estoy presentando a mi amigo Cristóbal Colombo. Es un hombre que cuando quiere o va o racha. Últimamente tiene rachado mucho, mas mesmo así gostaria que le arranjasse un empreguinho qualquer aí no seu império. Como sei que você e el Fernando estão trabalhando num plano de expansão, acho que o rapaz lhe poderá ser muito útil. A profissão dele é descobridor. Todo mundo que o tem contratado tem ficado muito satisfeito com o trabalho dele. Até hoje, tudo que ele descobriu continua descoberto. Depois que a rainha leu a carta, Colombo lhe explicou que desta vez pretendia pura e simplesmente descobrir as Índias com todas as suas vacas sagradas. Aí a rainha lhe perguntou: Mas, mi caro Colombo, ¿tiene sentido descobrir un continente sin luz, sin água encanada, sujo e tão fora de mão? Colombo aí entrou com aquela história de que terra é sempre terra, tende a se valorizar, e depois de uma noite de conversa, a rainha se levantou da cama, hipotecou as joias e emprestou todo o dinheiro de que ele precisava. Colombo saiu do palácio contentíssimo e disse para os amigos: Mesmo que eu não descubra nada no outro lado do mundo, acabo de bolar uma ideia genial. A viagem a crédito. Ah, sério, eu lhes conto como foi. Colombo viajou meses e meses, e durante um ano, como não havia nenhum sinal de terra, Colombo percebeu que começava a perder a autoridade. Percebeu isso por alguns sinais sutis, mas sintomáticos. Marinheiro já sentava na sua cadeira de comandante sem pedir licença. Outros, mais audaciosos, já chamavam ele de Cris. E outros, mais audaciosos ainda, faziam uma risca no conversa
e só deixava Colombo passar mediante a um pedágio. É, mas até que certo dia, um dos marinheiros mais ferozes, vocês sabem, aquele negócio, mão de gancho, perna de pau, olho de vidro, pegou Colombo pela gola e vociferou. Olha aqui, meu irmão! Já passamos por essa mesma onda mais de 20 vezes. Ou você descobre logo essa porra desse continente, ou a gente te enfia porrada aqui mesmo! Volta aqui, seu velhinho! Volta aqui! O que é que vocês fariam no lugar de Colombo? Descobriu qualquer coisa, provou que a Terra era redonda e possibilitou as viagens ao redor do mundo. É, mas depois dessa viagem, Colombo fez várias outras, tentando descobrir as Índias. Mas acabou descobrindo a América. Colombo acabou mal, preso, miserável. Ah, é por isso que a maioria das pessoas prefere viver no anonimato? Eu te conheço. Eu te conheço. Os portugueses, que não eram bobos, foram na onda dos espanhóis e nessa maré mansa que eles chamaram de calmarias, descobriram o Brasil! Segundo, porque a Academia Portuguesa de Letras estava doida para fazer o acordo ortográfico. Terceiro, porque o Brasil tinha as costas largas. Quarto, porque tinha atingido o point no return, aquele lugar onde não se volta. E ou Portugal descobriu o Brasil, ou o Brasil descobriu Portugal! No Brasil, os portugueses deixaram algumas coisas definitivas. O português com sotaque. A piada de português. A mulata. E a Comissão Executiva da Mandioca! Mas enquanto as caravelas trançavam pelos mares nunca antes navegados, a imprensa, que já tinha sido inventada pouco antes, provocava outras invenções. Só depois da imprensa foi possível a loja de sanduíche inventar o sanduíche. Antes não tinha como embrulhar. Mas, segundo os poderosos, a imprensa teve consequências nevastas. A corrupção. Antes não havia corrupção. O abuso do poder. Antes ninguém abusava. A tortura. O aumento do gênero de primeira necessidade. E pior do que tudo, a imprensa trouxe a maldita liberdade de imprensa. E com a difusão de ideias através da imprensa, os costumes aí pelo século XVII se tornaram inacreditavelmente dissolutos. Mas um mistério. Como é que as pessoas conseguiam ser dissolutas com toda aquela roupa? É, mas os ingleses, na onda dos espanhóis, na maré dos portugueses e nas águas dos holandeses, organizaram muito bem o seu corpo de exploradores. E exploradores, como o nome indica, eram pessoas que saíam por aí explorando o mundo inteiro. Parece incrível, mas era bacana ser um explorador naquela época. Até que apareceram os desgraçados, os comunistas, e começaram a chamar os exploradores urbanos de exploradores do povo e os exploradores do mato de colonialistas exploradores. Mas, pô, confesso também não vale, né? É, mas nessa época tinha uma coisa boa. As classes sociais eram tudo bem arrumadinho. Cada um andava, vestia, comia, tinha acordo com a sua própria classe. Não era essa esculhambação de hoje, onde ninguém conhece o seu lugar. Naquela época, quando os carrascos tinham de cortar cabeças, bastava escolher pelas roupas dos donos. Não havia o perigo de decapitar um pobre diabo qualquer. Esses morriam no anonimato mesmo. É, nessa época, as ruas eram cheias de cegos, leprosos, muito mutilados, muito aleijados. Ah, e não tinha aparecido câncer. Doença realmente democrática. Ataca também os ricos. As cidades eram péssimas, mal calçadas, fedorentas. Na rua, o transeunte corria o risco de, a qualquer momento, um banho de um tonel de alguém que esvaziava do alto de uma janela, sem nem dizer água vai. Aliás, a expressão água vai era totalmente imprópria, pois o que menos tinha naqueles tonéis era água. A esgrima e os espadachins.
saber lutar, saltando em escadas, pulando de janelas, escalando sacadas, balançando das cortinas, nadar em poços jacarés com um braço só e muitas outras cinematografias. Vai, D'Artagnan, meu filho! Agora é tua! Aproveita o dia, cada dia, que a vida é muito breve. Vai, monte, vai! Imprime na memória os poucos conselhos que te dou. Primeiro, cuida do seu caráter. Um homem é um homem, um rato, um animal nojento. Ninguém deve duvidar de ti, mas também não deve acreditar acima do que é humano. Se você estabelecer um padrão impecável, qualquer falha será considerada um crime horrendo. E por ser assim, bebe, joga e, sobretudo, ama! O cavalheirismo, com seus mosqueteiros e espadachins, trouxe consequência curiosíssima: a honra manchada. Por qualquer besteira, um fidalgo se voltava para o outro e dizia que ele tinha manchado a sua honra ou a honra de sua dama. O que é ainda pior, porque com todas aquelas roupas, parece que a honra das damas era mais difícil de lavar. Mas em vez dele, como seria natural hoje em dia, o fidalgo mandara a sua honra para a lavanderia. A gente é realmente maduro. O dia que aceita que viver é mandar 4 camisas para a lavanderia e só receber 3 de volta. Uma rasgada e 2 sem botão. Pois é, o fidalgo só considerava sua honra limpa quando ela era lavada com sangue. A palavra revolução no século XVIII estava em todos os lados. Tanto superiores quanto inferiores. O povo tinha descoberto a verdade acaciana. Se o rei, sendo um só, podia cortar muitas cabeças, era mais fácil ao povo que tinha muitas cabeças cortar a do rei, que era uma só. E bem no meio disso tudo, pintores pintavam, filósofos filosofavam e compositores compositavam. Às vezes os pintores filosofavam e os filósofos pintavam, mas o resultado já não era tão bom. Cada macaco no seu galho, né? Extra, extra, extra! Vaticano traz urgente. Miguel Ângelo, cujos trabalhos foram recusados na Bienal de Nápoles, foi preso quando pintava nos muros da cidade dizendo: abaixo os pré-rafaelistas! Extra, extra, extra! Extra, extra! Leonardo da Vinci preso quando empurrava o rapazinho pela janela de seu ateliê em experiências aeronáuticas, declarando à polícia: estava apenas dando asas à imaginação! Extra, extra! Os músicos brilhavam em todas as partes. Beethoven, um dia, deitadão na cama com sua empregada e amante, disse pra ela: E aí, meu bem? Vamos dar a quinta? e a empregada? Schubert, amante ardoroso, também quis seduzir a empregada e amante que espanava os pós do móvel do estúdio enquanto ele sentado compunha ao piano. A empregada resistiu, mas ao final prometeu: Tá bem, seu Schubert, eu dou. Mas, por favor, primeiro se acaba a sua sinfonia. E no meio de toda essa onda, o mundo inteiro só falava em liberté, égalité e fraternité, que depois ficou provado, eram 3 mulheres reconhecidamente de má vida. Estocolmo urgente! O parlamento sueco está votando hoje a permissão para a prática do incesto. É isso aí, meu. Afinal, vamos ter mais liberdade na fraternidade. Demorou! Faz amor! O povo estava maduro, os políticos estavam maduros, os militares estavam a postos, tudo estava preparado. A revolução estava prontinha, mas por uma questão de respeito à história, todo mundo teve que esperar até 1789. Tranquilos, os ricos continuavam a ganhar vida honestamente, isso é, botando os pobres para trabalhar. Mas os pobres indóceis, de tanto ouvir falar em igualdade, começaram a reivindicar comer os repolhos que eles próprios plantavam. Aos olhos ignorantes do povo, isso até parece uma coisa natural, porque o povo, é claro, não entende picas de teoria de mercado e nem de balança de pagamentos.
Nessa época, os intelectuais estavam contra os políticos, o rei contra o povo contra o exército. Nesse momento, a França tinha tantas lutas intestinais que, para sobreviver, foi obrigada a inventar um supositório. Aí começaram as guerras napoleônicas, que só existiram, é claro, por causa de Napoleão. Extra, 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 ilha de Elba extra. Napoleão Bonaparte enviou hoje violento comunicado às Nações Unidas pedindo a revogação da Batalha do Waterloo, junto com sua carta seguindo documentos provando que os cavalos ingleses estavam todos dopados. Extra, extra! Vocês já devem ter percebido que o mundo antigo vivia sempre em guerras. O homem ainda não tinha descoberto a paz pelo terror. Era a Guerra de Troia, a Guerra Santa, a Guerra das Rosas, a Guerra dos 100 anos, a Guerra dos 30 anos. Não se pode enganar a todos o tempo todo. Mas também não custa tentar, não é? No Brasil, aproveitando a onda de liberalismo, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea libertando os escravos. Em suma, botou o preto no branco. Mas até hoje, o branco continua botando no preto. A Guerra de Secessão foi uma gigantesca guerra civil, isto é, guerra em que militar não entra. Então, do outro lado do Atlântico, os ingleses, um povo muito industrioso, resolveu criar a Revolução Industrial. As indústrias eram a princípio muito modestas, funcionando num andar só. Mas à proporção que as indústrias cresciam, os industriais iam botando em cima mais andares. Não só por necessidade, mas sobretudo para poder dizer para os filhos na hora de jantar: meu filho, eu comecei por baixo. Daí um dia, meu filho, tudo será teu. Foi apenas um passo. Mas há historiadores que chamam esse período de revelação industrial, pois foi de fato uma revelação, o dia em que a indústria vitoriana percebeu que mulheres e crianças podiam trabalhar 28 horas por dia sem morrer e sem ficar excessivamente deformadas. Isso é, morriam e ficavam deformados, mas a imprensa não se interessava por isso na época. Não era notícia. Mas é claro que a revelação industrial nunca teria existido se Arkwright não tivesse criado o tear múltiplo. Genial tear múltiplo. Mostrava que 17 moças pedalando o mesmo tear noite e dia com salário de fome produziam 100 vezes mais que uma moça só pedalando um tear normal noite e dia com salário de fome. Apareceram então os reformistas e conseguiram modificar as leis, obrigando os donos de fábrica a dar comida de graça aos trabalhadores, com menos de 8 anos de idade. Foi um ato extremamente humanitário que possibilitou as criancinhas produzirem mais. E o trabalho de mulheres e crianças tinha ainda a vantagem de permitir aos homens frustrados e miseráveis irem para o bar encher a cara e espancar a família ao chegar em casa. A humanidade avançava. O mundo adquiriu uma velocidade incrível. Edison inventou a eletricidade e a conta da Light. Extra, extra, extra! Do Philadelphia Post urgente. Quando soltava um papagaio, o tipógrafo Benjamin Franklin, sem querer, descobriu o para-raio. Surpreso, declarou a empresa que estava tentando inventar a antena de televisão. Extra, extra! Pasteur inventou um micróbio tão pequenininho que um monte desse tamanho ninguém vê. As figurinistas francesas inventaram o sutiã. Bastava a invenção do sutiã para provar que as mulheres são mais mentirosas que os homens. Extra, extra! Tiara de Milano tomou conta de toda a Itália, greve dos trabalhadores de fiação contra o novo invento de Marconi, o telégrafo sem fio. Está mal escrito aqui, eu não sei se é Marconi, Macaroni. Extra, extra! Inacreditável, uma maravilha, o telégrafo sem fio. Economia de papel, economia de transporte, economia de palavras. O telégrafo não só intensificou a comunicação, como deu imensa concisão ao estilo. Da noite pro dia, o mundo passou do estilo rococó aos homens que não vislumbram do efígie e aguardo com ansiedade o momento de espreitar-te meus braços, complexo, terno e morno. Chego amanhã, abracos. E logo, vieram as máquinas de costura. A fotografia, as poses com fotografia, telefone
Mas o mistério que os cientistas não conseguiram desvendar até hoje. Porque sempre que a gente liga no número errado, ele nunca dá ocupado. E o telefone trouxe consigo consequências sensacionais. A linha cruzada, o trote telefônico e a lista telefônica, que é um livro com pouco enredo e muito personagem. Depois do telefone, foi inventado o saco de água quente, a dentadura postiça, a perna mecânica e o gênio inventou o avião. Vocês sabem o que é um avião? O avião é uma máquina voadora que, entre uma guerra e outra, transporta alguns passageiros. Isso se ela não resolve cair antes. Inventados meios de locomoções modernos, os homens começaram a se locomover modernamente. Sobretudo os ricos que adoram mudar o ócio de paisagem. Com tudo isso foi havendo mais liberdade. As mocinhas podiam ficar mais tempo sozinhas com seus noivos. E as senhoras podiam ficar também mais tempo com os noivos das mocinhas. Inventado o piquenique, que foi o começo moderno da permissividade. Veraneio, quantas sacanagens se fizeram em teu nome. A permissividade deu origem à mãe solteira. Opa, eu sou totalmente a favor da mãe solteira. Na mesma proporção que sou totalmente contra o pai casado. E tendo aprendido a ler, a escrever e a falar mal do governo, e tendo à sua disposição todos os meios de comunicação, o povo descobriu que não precisava mais ir tão distante para bancar o idiota. Já podia ser roubado por países cada vez mais longínquos. Para isso é que surgiram os grandes benfeitores da humanidade. Rockefeller, por exemplo, que fez fortuna com petróleo, todo ele descoberto no quintal da sua casa, em Campos. Mas antes de Rockefeller, todo mundo achava o petróleo fedorento. Mas foi ele que transformou aquilo numa coisa refinada. E aproveitou estar com a mão na massa e fundou o monopólio. Vanderbilt, que aprimorando a ideia de Rockefeller, inventou os trustes e cartéis e pronunciou a famosa frase: "O público que se foda!" Carnegie, do célebre Carnegie Hall, não só tinha uma têmpera de aço, como fez uma fortuna com isso. Foi graças a ele que o aço substituiu a madeira em quase tudo no mundo, exceto naturalmente nas árvores, mas a gente chega lá. Ford que conseguiu que o automóvel substituísse o cavalo em tudo, exceto naturalmente na sede social do Shopping Club. Mas foi Ford que criou o farol de tráfego, o atropelamento, a contramão, a hora do rush e as maravilhosas multinacionais. Aí com o aparecimento do biquíni e da mini-saia, os homens que durante todo o século XIX e início do século XX viviam discutindo para saber se as mulheres tinham ou não pernas, tiveram a maior surpresa da história, porque as mulheres não tinham apenas pernas. Elas tinham peitos, bundas, coxas, um barato. Foi a milagrosa redescoberta do sexo! O sexo! Dominou tudo através da publicidade. Mas a publicidade acabou por dominar O sexo! Meu amigo, está abatido, cansado, mole. O sexo levanta sua moral, tonifica seus músculos, não fique depauperado. O sexo! Pode usar a qualquer hora, sem prescrição médica. Em casa, na rua ou no escritório tenha sempre O sexo! a mão. O sexo! Em várias formas e sabores. O Sexo! recomendado para todas as idades. Os mais velhos devem usá-lo pelo menos 3 vezes ao ano. Os mais moços, 4 vezes ao dia. Se o senhor é muito idoso, a simples visão do sexo reativa a memória e enrijece os músculos. Se a sua senhora anda irritada, é porque está com carência de Sexo! E dele, na hora de dormir, ela terá de novo um sono leve e reparador. O sexo! Igual das mulheres. O Sexo! pode ser encontrado em qualquer parte e está ao alcance de qualquer um. O sexo! Noite e dia da saúde e alegria. O sexo! Ou via oral ou intramuscular. O sexo! Em vários tamanhos e formatos, nas cores branco, preto e mulato. A gente vem durante o uso. Não se deixe enganar por similares. O Sexo! é totalmente indolor. O sexo! Liberado pela censura para todas as idades a partir das 22 horas. Cuidado com as imitações. Só existe 2.
Domingo vai ser no dia em que inventarem uma bomba atômica silenciosa. A especialização? Hoje já temos odontologistas especializados num dente só e otorrinolaringologistas especializados na fossa nasal esquerda. A televisão? A televisão é uma coisa maravilhosa. Trouxe a desgraça do mundo para o conforto do seu lar. Mas eu tenho a impressão de que a televisão propriamente dita ainda não chegou até nós. Por enquanto, nós só temos os defeitos técnicos. O computador. Maravilhoso, só que no Brasil, com a invenção do computador, inventou-se também a frase desculpe, mas o sistema está fora do ar. O feminismo? Então, como que é, Marília? Você conseguiu aquele emprego de locutora da TV Globo? Consegui nada. Me vou passar a perna. São todos os babacos chauvinistas. A viagem à Lua. Na primeira viagem comercial à Lua, eu vou mandar a mulher de qualquer maneira. Se ela não quiser ir, vou eu. Pra alguma coisa tem que servir esse maldito progresso tecnológico. Pois é, quando todo mundo de pescoço esticado e boca aberta olhava para a lua, aconteceu. O milagre japonês, né? Os capitalistas japoneses entraram com tal voracidade no mercado internacional que logo os muros do mundo inteiro começaram a ser pichados com a frase: Yankees, don't go home! Come back, please, come back! Logo depois do milagre alemão veio o milagre japonês. E o milagre Brasileiro! Deus me mexe. A diferença entre o milagre japonês, o milagre alemão e o milagre brasileiro é a seguinte: o milagre japonês se deve à gigantesca poupança popular em todo o Japão. O milagre alemão se deve à incrível pertinácia e capacidade de trabalho do povo alemão. O milagre brasileiro se deve a... Bem, o milagre brasileiro foi milagre mesmo. Com a história caminhando cada vez mais depressa, chegamos à década de 70. Dias verdadeiramente inacreditáveis. Dominado por um homem só. Um super-herói. Depois de Tarzan, Flash Gordon, Mandrake, Jaspion, Batman, etc, teria que fatalmente aparecer no mundo esse tipo de super-herói hiper-humano, extra-biônico. Quem é ele? Está vivo, ativo e gozando saúde. Voa o tempo todo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, fala todas as línguas e está sempre estancado com as mulheres mais lindas e famosas do planeta. Um ser verdadeiramente inacreditável. Entra e sai da Casa Branca como se morasse lá. Dá ordem a Israel, tem passe livre no Kremlin e foi índio de mal. Os suecos afirmam que para ele só falta o prêmio Nobel da Paz. E aí vem ele, Tio Sam! Tira aqui uma coisa para nosso programa História é uma História. I want you everybody first. Eu não queria plagiar Rui Barbosa, mas você queria que eu falasse em qual língua? Inglês mesmo, por favor. Aqui no Brasil todos nós falamos inglês. Uma pergunta, eu não sabia. Em todos os lugares onde estive, nossos objetivos foram atiçados. Algumas vezes tivemos que utilizar mísseis intercontinentais. Assinamos diversos desacordos internacionais que vão tornar insustentável a situação no Oriente Médio e a vida no Chile impossível. Se minhas gestões deram certo e o Bush fizer direitinho, não vejo por que o mundo não possa entrar numa definitiva era de guerras e conflitos. Ai, o mundo sempre à beira da paz, caminhou sempre depressa. Do fundo da história, os fantasmas de Bin Laden de novo assustam os Estados Unidos. Terrorista do mundo unidos, nada tem-se a perder ao Hezbollah, Al-Qaeda. No Brasil, passamos 50 anos com uma ditadura civil e várias militares. Acabamos descobrindo o governo dos vices e conseguimos sobreviver. Será que conseguimos? Figueiredo a cavalariço,
Sarney, a vanguarda do atraso. Collor, uma mistura de Lampião com Napoleão, cercado de alagoanos por todos os lados. FHC e agora, companheiro. E a inflação brasileira continuou desafiando a eterna lei física. Ai, tudo que sobe, desce. O pior é quando nem sobe. Pressionado por denúncia de corrupção, o Congresso Brasileiro decide que todos os candidatos políticos têm que declarar a origem dos seus bens. Meu bem, eu posso declarar a sua origem? Imagina se eles descobrem que eu sou alagoano, primo do Fernandinho. Estou fora do Senado. E no meio da orgia, o Lula pronuncia a frase mais reveladora da corrupção nacional. Vocês estão me olhando por quê? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. E aqui estamos, afinal, nesse maravilhoso 11 de agosto de 2007, cercados pela felicidade e bem-estar geral! A vida moderna! O divórcio! A caipirinha! As páginas policiais. Os próprios policiais. O futebol, o ócio do povo! A unanimidade. A maioria silenciosa. A tecnologia! O crime que não compensa. Porque quando compensa muda de nome e eu não sei de nada. Pois uma coisa é definitiva, amigos. Pode não existir o dia do juízo final, mas estamos nos aproximando rapidamente da falta de juízo final. Mas não fiquem pessimistas com a situação no mundo, amigos. Afinal, o mundo não vale seu lar. Esse castelo inviolável do homem, com sua geladeira, o seu sintético e a sua televisão a cores com controle remoto, isso é, controlada pela TV Globo. Mas não seríamos nós que iríamos terminar esse espetáculo histórico e histérico sem uma nota de otimista, uma clarinada de esperança. Por declaro que se fomos eleitos, todos serão escolas e para estudar receberão alto salário. Cada um terá seu BMW e cada BMW o seu estacionamento. E todas as praças, ruas e avenidas e logradouros públicos terão seus nomes revistos, para que sejam somente homenageados os bons, os probos e os verdadeiramente sábios. Daremos todo o nosso apoio ao mais belo, mais importante, mais perfeito movimento feminino, o dos quadris. E a nossa administração reconhecerá que todo problema tem dois lados, ambos igualmente válidos, ambos têm possibilidade de solução. O amor será livre, embora ocasionalmente o sexo seja pago. E todas as contas serão encaminhadas ao Ministério de Todas as Contas, a fim de providenciar cobertura para os probos, os perdulários, e é muito bem feitinha. Todos serão vistos nos Estados Unidos! Daremos todo o nosso apoio para que todos sejam ouvidos. O que não forem ouvidos terão narizes e bocas. As primas terão acesso a todo tipo de trabalho, exceto naturalmente os deselegrantes. E os muitos velhos serão sexualmente reciclados. Momento aí, cavaleiro. Viagra só quando o povo deve. E prometemos em pouco tempo acabar com o aquecimento global e o efeito estufa. E a música do Roberto Carlos se erguerá das montanhas, dos morros e favelas. E todas as esquinas terão caça-níqueis. E a mega cena acumulada sairá para todos. E a liberdade total será obrigatória. Quem não quiser ser livre, eu meto na cadeia. A história é uma história e o homem é o único animal que ri. E rindo ele mostra o animal que é. Sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você
Continue.